Então vamos pegar as evidências. Eu trouxe aqui comigo, gostaria de mostrar para você, Bill, e para as pessoas que estão em casa. Esse aqui é um tablete cuneiforme. Esta aqui é uma cópia. O original está no nosso museu lá no Brasil, eu não poderia trazer. No Museu do Louvre você tem vários tabletes desses, no Museu Britânico você tem, no Museu Metropolitan Museum de Nova York. Aqui você tem das primeiras formas de escrita da humanidade. Quando a humanidade começou a produzir os seus primeiros documentos em escrita cuneiforme, a primeira civilização surgiu, e qualquer acadêmico de história vai reconhecer isto, a primeira civilização do mundo surgiu na Mesopotâmia, onde hoje seria o Iraque, o conturbado Iraque. Ali foram as primeiras civilizações. E a primeira cidade que surgiu como civilização foi justamente a cidade de Eridu. Agora vamos raciocinar de uma maneira quase de detetive. Okay. Se a história de Adão e Eva for verdadeira, porque eu já tenho um testemunho dela escrito aqui na Bíblia. Certo. Falta verificar se esse testemunho procede ou não. Se essa história for verdadeira, Adão e Eva estariam no topo genealógico de todas as nações do mundo. Concorda comigo? Lógico. Eu estou trabalhando com 50% de chance de Moisés ter escrito uma mentira ou ter escrito uma verdade. Certo. Se for verdade, aqueles primeiros povos que surgiram ali eram descendentes de Adão e Eva. Lógico. E cronologicamente falando, também estariam próximos a Adão e Eva pela cronologia bíblica. Se for verdade o que a Bíblia falou, nos primeiros documentos da humanidade, eles deveriam fazer referência a Adão e Eva, ancestral comum. Lógico. Concorda? Um outro detalhe. Se o evento histórico é grande demais e traumático demais, ele vai deixar marcas na geração seguinte. Lógico. Isso é óbvio, não é? Os primeiros judeus que sobreviveram ao holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, todas as gerações falavam do nazismo até hoje. Quantos anos já se passaram desde a Segunda Guerra? E você ainda tem o filme A Lista de Schindler sendo exibido, você tem outros livros sobre os judeus até hoje, têm o trauma do nazismo, eles contam e recontam a história. Então, da mesma maneira, se aqueles elementos de Gênesis 1 a 11 ocorreram, um dilúvio catastrófico, a expulsão do casal, do paraíso, do Éden, eram coisas que deveriam estar na memória do povo. Terceira regra, antes de nós avaliarmos as evidências. À medida que a história vai passando, ela vai se mitologizando. Algumas pessoas vão acrescentando dados, tirando outros, modificando. No Brasil, nós temos uma brincadeira, que eu não sei se aqui no Canadá tem, a gente chama de telefone sem fio. Certo. Vai falando em ouvido. Vai falando e chega distorcido. Porém, apesar de chegar distorcido, alguns elementos da história original permanecem. Então, minha pergunta é, quais foram as primeiras histórias que as primeiras civilizações do mundo contaram? Elas remetem a Adão e Eva e é incrível. Apesar do telefone sem fio ter ocorrido, todas essas histórias contam algumas coisas fantásticas. Por exemplo, eu disse que a primeira cidade foi a cidade de Eridu. Quando escavaram tabletes em Eridu, ou Uruk, que era outra cidade próxima, a própria cidade de Ur, tabletes datados do 3º milênio a.C., as primeiras inscrições da humanidade lá dizia o seguinte: nós somos descendentes daqueles que viveram no paraíso idílico de Dilmun. Sério? Dilmun. Nós viemos daqueles que vieram de Dilmun. Dilmun, em sumeriano, significa terra do sol nascente, terra do Oriente. A Bíblia fala que o Éden foi plantado na banda do sol nascente. E mais, a região onde ficava Dilmun era chamada em sumeriano de Edenu, ou Idim. Idim, ou Edenu, mesmo para quem não sabe sumeriano, é muito próximo foneticamente da palavra hebraica Éden. E o primeiro homem que habitou, e eles construíram a cidade depois dali, a cidade de Eridu, que eles falavam que eram descendentes desses. Esse primeiro homem que habitou ali chamava-se de Adapa. Adapa. Noutros tabletes chamado de Admuzi. Noutros chamado de Adama, que é muito parecido com o hebraico Adam. A ideia que eu tenho é que, assim como o nome João, em português, pode virar John em inglês, Jean em francês, Johann em alemão, Yohanan em hebraico, mas você vê que pelo som é parecido. O nome Adão também estava nessas outras culturas. E mais, Adapa também foi tentado a comer uma comida permitida apenas aos deuses. Sério? Isso tudo aparece ali. Aparece. A figura de Ningizida, uma serpente. A serpente aparece, uma serpente diabólica que os leva. Há também a história dos Anunnakis que promoveram uma rebelião
no céu contra os deuses, e esses Anunnakis eram em número de 900. 300 Anunnakis ficaram rebeldes, 600 ficaram fiéis, um terço caiu. E a Bíblia fala de uma rebelião também com um terço. As semelhanças são incríveis, muito incríveis. Mesmo você pegar Levi Strauss, por exemplo, o falecido Levi Strauss, que era ateu e que não aceitava a historicidade da Bíblia, mesmo ele ficava impressionado como o núcleo da Bíblia está presente em outras culturas. E não somente ali em outros lugares. Sumarizando, eu acredito que eles traziam ainda essas histórias contadas pelos ancestrais e fizeram uma coisa. No Brasil, nós temos um fenômeno que nos Estados Unidos tem. Eu conheço pouco o Canadá, mas eu presumo que aqui também eu vai encontrar algo semelhante. Nós temos cidades fundadas por imigrantes. Certo. E quando eles fundam cidades, geralmente eles colocam ali o nome de alguma cidade dos seus antepassados. Exato. Nós temos no Brasil, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a região da New England, a Nova Inglaterra. Exato. No Brasil, nós temos Nova Trento, nós temos Novo Hamburgo. Certo. Nós temos rios que têm o mesmo nome de lugares da Europa por causa dos imigrantes. Acredito que aqui também. Aqui também é a mesma coisa. Eles colocaram o nome dos dois rios ali de Tigre e Eufrates, que eram justamente o nome de dois rios dos 4 que haviam no Jardim do Éden. A cidade de Eridu, alguns presumem também que teria alguma ligação etimológica com a raiz da palavra Edin, Éden, que significaria planura. Então existem muitas semelhanças, são incríveis.